Vamos para a palavra que está em Mateus capítulo 7, no versículo 24. Nos alimentar do pão da vida, a casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se para nós termos a nossa casa na rocha, gente, a gente temos que praticar a palavra de Deus. Aquele que pratica a palavra de Deus, gente, é visto pelo Senhor como uma pessoa prudente. Então, a palavra de Deus, gente, é para nós praticarmos, não é só para a gente ouvir. Ah, eu quero uma palavra. Aí você escuta a palavra e pronto. Não, você escuta a palavra e você tem que praticar a palavra. Nós escutamos a palavra de Deus e nós temos que colocar em prática. Se nós colocamos em prática, nós somos considerados como uma casa edificada na rocha. Tá entendendo? Então, o que faz você ter uma vida edificada, uma vida sustentada por Deus? A prática da palavra. E muitos não querem praticar a palavra. Leia a palavra, prega a palavra, ouve a palavra, mas muitas das vezes não pratica a palavra. Então, nós temos que ler a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra e praticar a palavra, colocar em prática. Não é verdade? Vocês que fizeram aí as comidas gostosas, o que aconteceu? Você aprendeu uma receita e colocou em prática. E qual foi o resultado? Aquela comida gostosa não foi o resultado? Pois é, assim é a palavra de Deus. Se eu coloco em prática, eu tenho um bom resultado. Eu tenho um bom resultado em quê? Na minha vida. Tá entendendo, gente? Então não é só ler a palavra, mas é praticar a palavra. Se nós nos esforçarmos para praticar a palavra, nós nos esforçarmos para colocar em prática tudo aquilo que está aqui na palavra. Claro que às vezes ninguém consegue tudo, mas se nós nos esforçarmos para ter prática da palavra, aquilo que praticarmos, teremos um bom resultado para a nossa vida. Teremos êxito. Não, o que você quer? Você quer êxito na vida. O que você quer? Você quer ter paz na tua vida. O que você quer? Você quer uma vida edificada, estabelecida. Não é verdade? Então, para mim ter essa vida que eu quero, eu preciso praticar a palavra. É isso aqui que ele está nos ensinando. Então, a prática da palavra nos dá vitória, gente. Estamos entendendo? A prática da palavra nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a maioria das pessoas não praticam a palavra. Elas pedem, né? Elas chegam, irmã, eu quero uma palavra. Quando você chega pedindo uma palavra, irmã, me dá uma palavra. Para que você pede a palavra? É para você praticar? Ou é só porque você ouviu uma boa palavra? Não, gente. Não é só porque nós ouvimos uma boa palavra. Mas quando nós pedimos a palavra, o Senhor está dizendo, eu vou te dar a palavra que é para te praticar. E se eu pratico a palavra, se você pratica a palavra, a nossa vida será edificada. Edificada, nós seremos pessoas prudentes. Nós seremos pessoas firmes na rocha. Precisamos é ter Jesus no nosso coração, porque pode faltar tudo, mas a gente tendo Jesus, a gente tem paz, a gente tem alegria com o pouco que nós temos, a gente tem alegria, a gente dorme em paz, porque a gente tem Jesus na nossa vida, porque problemas todos nós temos, né? Problemas, enfermidade, o corpo adoece, as pessoas nos traem, as pessoas nos abandonam. Mas se você tem Jesus na tua vida, tu vai ficar em paz, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. A paz é a confiança em Deus,
É a confiança em Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria virá. É uma confiança que você não está sozinho, que Jesus está contigo nas lutas, na enfermidade, no deserto. Seja qual for a situação na tua vida, Jesus está com você. E quando você tem esse entendimento que você está passando por que está passando, mas que virá uma vitória, que virá uma colheita, que virá uma alegria, que virá algo de Deus para a tua vida, tu fica em paz. Você fica esperando no Senhor, viver procurando Ele para a tua vida. Você não vai querer sair da presença dEle, você não vai querer largar Ele. Você pode largar tudo que tiver que largar, mas Ele você não larga. Porque Ele é a paz que as pessoas não vão te dar. Às vezes você acha que a paz está no dinheiro, que a paz está nas drogas, que a paz está no homem, que a paz está numa mulher, mas na verdade a paz está em Jesus e ela tem que estar em você. Estamos entendendo, gente? Então, olha só, a prática da palavra, se pessoas estão vivendo sofrimentos, se pessoas estão vivendo sem paz, se pessoas estão vivendo derrotas, misérias, sabe por quê? Porque não pratica a palavra de Deus. O que foi que o Senhor falou a Salomão? A Salomão, se as pessoas me buscarem, se arrependerem do seu pecado, o Senhor disse para Salomão, se as pessoas se pedirem perdão dos seus pecados, o que é que o Senhor Jesus faz? O que Deus faz? Ele sara a nossa terra, Ele nos perdoa. Então louvado seja o nome do Senhor. Se as pessoas estão vivendo sofrimento ou aflições, tudo que estão vivendo é porque não pratica a palavra. A obediência, ela faz as bênçãos te alcançar. A desobediência, elas fazem as trevas te alcançar. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, as nossas práticas, elas geram uma consequência na nossa vida. Os nossos erros geram uma consequência na nossa vida. Mas a nossa obediência a Deus gera uma bênção na nossa vida. Então a maioria da humanidade está sofrendo, está chorando por causa do quê? Porque não pratica a palavra de Deus. Se nós praticarmos aquilo que Deus tem mandado, a gente vai viver em paz. As pessoas estão sem paz porque não praticam a palavra de Deus, porque não obedecem a Deus. Os filhos que não obedecem os seus pais, eles sofrem. Imagine quando nós não obedecemos a Deus. Todo aquele que obedece a Deus, obedece seus pais. Mas aqueles que não obedecem a Deus, não obedecem pai, não obedecem ninguém. Porque não obedece a Deus, como é que vai obedecer os outros? Quem não obedece o pai, não obedece a Deus. Não obedece o pai e a mãe que vê, imagine a Deus que não vê. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele diz que aquele que pratica a palavra, ele é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. Então, o que é a casa? A casa, ela tem um tempo que vem a chuva, tem um tempo que vem a tempestade, o calor, não é verdade? Vem todo esse tipo de momentos na nossa vida, mas você permanece firme, seja no inverno, seja no verão, seja qual situação que você estiver vivendo, mas você vai sair firme na rocha. Que rocha é essa? É Jesus, é a palavra de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então você está firme na palavra, você vai estar sabendo, hoje eu estou chorando, Senhor, mas eu vou viver alegria. Senhor, eu estou plantando e eu vou colher o que eu plantei. O que você tem plantado? Desceu a chuva, olha só. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. E combateram aquela casa, porém não caiu. Então, olha, o que acontece? Tem momento na nossa vida que você está passando por isso, por uma luta, por um problema, mas você está firme em Cristo, essa luta não vai te afastar dele, essa luta não vai te derrubar, esse vento vai passar, essa chuva vai passar, essa tempestade vai passar, esse sol vai acalmar também, né? Tem pessoas passando aí com muito calor, louvado seja o nome do Senhor. Então tudo está em nós estarmos em Cristo, e nós estarmos firmes na palavra. Se você tem vida com palavra, se você pratica a palavra, você vai enfrentar tudo que vier na tua vida.
Mas se você não tem a prática da palavra, se você não está firme na palavra, vai vir o problema, vai vir a enfermidade e você vai se desesperar. E você vai estar desesperado, angustiado, aflito. Por quê? Porque você não está firme na palavra. Mas quando você está firme na palavra, você vai enfrentar tudo isso. Firme na palavra, firme em Deus, firme no Senhor Jesus, confiando em Deus, que esse vento vai passar, que essa tempestade vai passar, que esse choro vai passar, que essa enfermidade vai passar. Ela não é para a morte, então ela vai passar, não é verdade? Então o que nós precisamos? Ter prática da palavra e ser firmes em Cristo, e ser firmes na rocha, e ser firmes, firmes na palavra de Deus, que nos dá firmeza, que nos dá estrutura para suportar as lutas do dia a dia. A palavra de Deus diz que nós todos os dias temos um mal para vencer. Temos uma luta para vencer. Você teve a tua luta de ontem, tem a de hoje, mas você venceu a de ontem. E você com Cristo vai vencer a de hoje. Vai vencer a de hoje. O que nós precisamos, gente, é ter prática da palavra. Mas eu só posso praticar a palavra se eu buscar a palavra para a minha vida. E muitas das vezes a tua Bíblia está fechada, muitas das vezes a tua Bíblia está lá, sem uso, você não busca, você não estuda, você não examina as escrituras, você apenas ouve a palavra, mas você não procura buscar a palavra para a tua vida, praticar a palavra, viver a palavra, andar na palavra, fazer o que a palavra manda a gente fazer. E a gente tem visto uma humanidade vivendo o que está vivendo por falta de quê? De não viver a palavra, de não obedecer a palavra de Deus. Então o pecado, ele tem uma consequência, a desobediência, ela vai ter uma consequência em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos querem suas bênçãos vivendo na desobediência. Muitos querem as suas vitórias vivendo na prática, não da palavra. E nós não podemos, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o que acontece? E aquele que ouve estas minhas palavras, a palavra de Deus, gente. Se você não der ouvido, o que é dar ouvido? É dar atenção. O sentido de ouvir, ele tem um sentido na Bíblia de resposta. Né? Deus, ouve minha oração. Quando eu peço para Deus, ouve minha oração, eu estou pedindo, responde minha oração. Então, se a tua oração está segundo a palavra, ao agrado de Deus, ele vai ouvir e responder. Então, o sentido de ouve, ele tem um sentido de responde minha oração. Deus, ele não vai responder a tua oração para te praticar a maldade. Deus não vai responder a tua oração para desejar o mal para os outros, para fazer o mal para os outros. Quem responde esse tipo de oração é o maligno. Lembra lá da oração contra? Pois é, o maligno é que responde às orações contra. Deus, ele responde a oração segundo a vontade dele, o agrado dele, né? A oração de paz, a oração para fazer o bem para os outros. Mas se você orar desejando o mal para os outros e orar em voz alta, quem vai responder é o maligno, não vai ser Deus. Não vai ser Deus que vai responder esse tipo de oração. Quem vai responder é o maligno. Tá entendendo? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos da palavra de Deus, gente. Nós precisamos da palavra de Deus. Se você quer revelação, abre as escrituras sagradas que tem revelação para você. Se você quer profecia, abre as escrituras sagradas que tem profecia para você. Se você quer a libertação, abre as escrituras sagradas que tem libertação para você. Se você quer sabedoria, abre as escrituras sagradas que tem sabedoria para você. Se você quer paz, abre as escrituras sagradas que tem paz para você. Mas se você não abre a palavra de Deus, se você não examina, se você não busca, como é que você quer? Como é que você quer estar firme, ser firme na rocha, se você não tem relacionamento com a rocha? A palavra de Deus é a rocha, gente.
A palavra de Deus, ela nos firma, ela nos estabelece, ela abre os nossos olhos, ela tira a nossa cegueira, ela nos alimenta, ela alimenta a nossa alma, ela alimenta a nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir é ouvir e obedecer. Esse ouvir, ele tem o sentido de prática de resposta. Esse ouvir não é só eu escutar o que fala, mas esse ouvir, louvado seja o nome do Senhor, é aquele ouvir de prática daquilo que eu estou ouvindo. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua aqui: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Olha só, aquele que ouve a palavra de Deus e não cumpre e não põe em prática, olha como que ele é visto por Deus. Ele é visto, escute bem, como uma pessoa insensata, como um homem insensato. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é tanto para o homem como para a mulher, né? Não é só para os homens. É para o homem e para a mulher, é para toda criatura. Então, se eu não pratico a palavra, eu sou vista por Deus como uma mulher insensata. Se o homem não pratica a palavra, ele é visto por Deus como um homem insensato. Não é verdade? Ele está dizendo o quê? E ele continua aqui: que edificou a sua casa sobre a areia. Então, pessoas que têm a sua vida edificada na areia, quando vem o vento, sai da igreja. Quando vem o vento, se afasta da presença do Senhor. Quando vem o vento, quer desistir da vida, quer tirar a vida, quer tirar até sua própria vida. Por quê? Porque não está firme em Cristo, porque não está edificado na palavra, não está firmado na palavra. Tem pessoas que saem da presença de Deus, por quê? Porque a sua vida é sem prática da palavra, é sem firmeza, é construir. Diz mais o que? Olha só, aí o que aconteceu? E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu. Por que muitas pessoas caem, gente? Porque não tem prática da palavra. Porque sua vida não tem prática da palavra de Deus. Por isso que muitos caíram. Por isso que eu tenho quando Deus me resgatou, eu sempre tive o entendimento que eu estou ministrando a palavra, mas que a palavra estava sendo primeiro para a minha vida. Eu sempre tive o entendimento que eu não estou pregando para os outros, mas que eu estou pregando primeiro para mim. Eu sempre tive esse entendimento para mim ter a prática da palavra, para minha vida estar firmada na rocha, na palavra. Tá entendendo? Não é eu pegar aqui, estudar a palavra, pregar para vocês. Aí quando eu vim as lutas, dificuldades, eu caí. Tá entendendo? Então, assim como eu quero vocês firmados na palavra, eu também tenho que estar firmada na palavra. Do jeito que vocês passam por problema, eu passo. Do jeito que vem luta para vocês, também vem para mim. Mas o que nós precisamos? Estar firmes na palavra. Ter prática da palavra. Não só ser ouvinte, mas ser praticante da palavra. E se a humanidade está sofrendo, por quê? Porque não pratica a palavra. Se tem muitos desviados, por quê? Porque não praticaram a palavra. Se muitos caíram, por quê? Porque não praticaram a palavra. Então, estamos entendendo, gente? Vamos já encerrar. E aí, as pessoas que não praticam a palavra, elas caem. Elas caem. Por quê? Porque vivem na mentira. Elas não vivem a verdade. A palavra é a verdade. E que tem prática de mentira, ele cai com facilidade. Mas aquele que vive na verdade, ele está firmado. Ele está firmado na palavra e ele não cai. Vem as lutas, vem tudo, mas ele continua firme. Mas aquele que não está firmado na palavra, qualquer luta está caindo. Está caindo. Por quê? Porque não guardou a palavra de Deus no seu coração. Não guardou. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, que significa ensinamento, né? Doutrina é ensinamento. Então, as pessoas que ouviam Jesus, eles se admiravam dos ensinamentos de Jesus. E é o que a gente se admira, né? Eu me admiro, meu Deus do céu, eu me admiro, eu me alegro, eu fico maravilhada com a palavra de Deus, fico maravilhada com os ensinamentos do Senhor Jesus.
Eu fico maravilhado com as escrituras sagradas, porque ela nos firma, ela nos ensina, não é verdade? Ela nos ensina a ter práticas boas, a ter prática de fé, a ter confiança nesse Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas. Deus é o Deus do impossível, não tem nada que ele não possa fazer, não tem nada. Tudo ele pode fazer, mas há um tempo dele fazer. Então há um tempo dele entregar a tua vitória, há um tempo dele libertar teu filho, há um tempo dele te libertar, há um tempo para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, mas o tempo de Deus ele chega na nossa vida. Ele chega na vida da tua família. E ele aqui dizendo, né, a multidão se admirou dos seus ensinamentos, da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Eu estava conversando com um irmão que estava pedindo oração, né? Aí ele teve um sonho ao qual ele não tinha certeza. E eu falando para ele, eu digo, irmão, o que vem de Deus, ele não vem com dúvida, não é eu acho. Deus, quando ele se revela para nós, ele mostra o oculto, o profundo e o escondido. Não é verdade? Então, louvado seja o nome. Lembra lá que Deus deu o discernimento do sonho para José? Então, quando Deus ele quer revelar para você, ele vai te dar discernimento desse sonho. Ele vai dar discernimento do sonho. E eu estava falando com a pessoa e eu estava pregando, né, falando na palavra. Aí ele disse assim: "Não, mas eu acho, não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu quero que Deus faça isso", e ele não estava querendo a vontade de Deus para a vida dele. Aí eu peguei e disse assim: "Se você sabe a resposta, por que você veio me perguntar?" Tem pessoas que eles acham que sabem a resposta. Se sabe a resposta, por que procura os outros, né? Para saber alguma resposta. Então tem pessoas assim, se você falar através da palavra de Deus, eles não aceitam como resposta para a sua vida. Por quê? Porque eles querem a resposta deles. Não, a resposta é essa. Até era por causa de relacionamento, né? Ele tá orando por uma jovem, que a jovem nem sequer pensa nele, e ele tá orando por essa jovem. Eu digo, mas essa jovem é de Deus para tua vida? Ou só é você que quer ela, mas ela não te quer? Ah, mas Deus pode me dar. Pelo amor de Deus, gente. Para Deus te dar alguém, a pessoa tem que querer você também, não é verdade? Como é que Deus vai te dar uma pessoa que ela não te quer? Deus vai te dar uma pessoa que vai querer ser tua esposa. Deus não vai te dar uma pessoa que não vai querer ser tua esposa, não é verdade? Porque isso vai gerar confusão. A pessoa vai ser infeliz, a pessoa vai estar com a outra sem ser feliz, sem se alegrar. Não, Deus não é assim. Então ele estava dizendo, não, mas Deus, eu digo, se você sabe a resposta, para que vem me perguntar? Então, eu sou assim, gente. Se alguém sabe a resposta e quer vir me perguntar e não aceito aquilo que Deus está falando na palavra, eu não perco meu tempo, não. Eu faço só orar pela pessoa. Eu oro pela pessoa, Senhor, dá entendimento. Dá entendimento porque essa pessoa está precisando de oração. Porque enquanto nós achamos que estamos certos e não vemos que aquilo que achamos que está certo está dentro da palavra, nós estamos errados. Então eu só posso dizer que eu estou certa se eu estiver dentro da palavra, segundo a vontade de Deus, praticando a palavra, né? Colocando em prática aquilo que Deus nos ensina. E quando nós somos firmados na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, a chuva, pode vir um sol quente, mas você vai continuar firme, firme em Deus. Ele é aquele que te sustenta. Mas quando você não é praticante da palavra, logo, logo você cai. Cai rapidinho. Porque que muitos que pregavam caíram. Porque eles pregavam, mas não praticavam a palavra, gente. Porque que muitos se afastaram do templo? Porque eles pregavam, mas não praticavam a palavra. E uma coisa que eu aprendi nessa vida, a ter muito cuidado em viver praticando a palavra. Por quê? Porque eu sei, quando nós não praticamos a palavra, a gente cai. A gente cai. Amém? Então que nós possamos ser firmes na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará.